de Licenciatura em Química da Universidade Federal de Pelotas. E eu me chamo Sandriane Duarte, eu curso Química Licenciatura, estou no 4º semestre aqui da UFPEL. Bom, então qual o objetivo desse vídeo? Seria então fazer um vídeo, né, que trouxesse um experimento em que a gente publicasse no YouTube e depois disso no Ponto Ciência, né, e trouxesse um experimento. Então o experimento escolhido foi o ovo engarrafado, né, e é destinado à disciplina de Informática da Química. Bom, e o objetivo então do experimento é demonstrar a ação da pressão atmosférica sobre um sistema pelo comportamento de um gás com a mudança de temperatura sofrida pelo meio. Bom, e quais são os materiais? Então, os materiais utilizados são um ovo cozido, uma caixa de fósforo, no caso os fósforos, um Erlenmeyer de 250 ml, ou pode-se utilizar uma garrafa PET, ou também pode-se utilizar aqueles vidros que antigamente colocavam leite dentro. Só que o gargalo, o diâmetro então do Erlenmeyer tem que ser um diâmetro aproximado ao do ovo. Bom, então eu vou fazer para vocês o experimento. Inicialmente o ovo ele deve ter sido cozido por cerca de 20 minutos, né, para que ele esteja bem consistente. E aí também a gente vai utilizar alguns papéis para acender o fogo. Então, entendendo o experimento. E aí, gente, será que vocês entenderam o que aconteceu aqui? Bom, por que será que o ovo entrou para dentro do Erlenmeyer? Se o diâmetro do ovo é um pouco maior que o do Erlenmeyer. Bom, isso se deve à pressão. Mas que pressão é essa que ela é exercida sobre a gente, mas que a gente não percebe? Essa pressão se chama pressão atmosférica. E o que é essa pressão atmosférica? Bom, essa pressão ela pode ser entendida como uma força que é aplicada sobre uma área. Bom, quando a gente acendeu o fósforo e forneceu calor para o papel e colocou dentro do Erlenmeyer, a gente vai estar fornecendo calor para o ambiente interno. Bom, mas que foi aquela fumaça? Aquela fumaça é a produção de CO2, que é o dióxido de carbono. E essa fumaça, ela vai ocupar um determinado volume. Bom, a pressão interna, se ela for igual à pressão interna, a gente diz que estamos em um equilíbrio. Bom, mas não foi o que aconteceu no nosso experimento. No nosso experimento, a gente tem um sistema fechado. Ao fornecer calor para dentro do Erlenmeyer, a gente tem um aumento de pressão interna. Bom, e quando a gente tampou o Erlenmeyer com o ovo, o que a gente vai estar fazendo? A gente está fazendo com que ele perca moléculas de O2, que é o gás oxigênio, e ele vai apagar. A gente viu que o fogo apagou e começou a sair aquela fumaça. Bom, o que aconteceu? A pressão interna ela começou a diminuir e ficar muito menor que a pressão externa. Então, essa pressão externa, que é a pressão da atmosfera, ela começou a pressionar o ovo, fazendo com que ele entre para dentro do Erlenmeyer. Bom, gente, então como a gente viu, a pressão, ela existe, está na nossa volta, né? E a gente exerce essa pressão muitas vezes sem perceber, né? Como, por exemplo, quando a gente for cortar uma carne ou um pão com uma faca, a gente vai estar exercendo uma pressão exercida sobre alguma coisa, né? E muitas vezes a gente nem percebe isso e isso acontece no nosso dia a dia. E esse termo pressão atmosférica, pressão externa, pressão interna, sistema fechado, sistema aberto, são conceitos que podem ser trabalhados em outras aulas, né, em discussões mais objetivas, não tão amplas como foi esse experimento, né?
Também quando se for trabalhar sobre a lei dos gases ideais, a gente